Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like e faça um comentário. Só assim você estará nos ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. O nosso crescimento depende da sua ajuda. Olá, meu nome é José Antônio e eu vou tentar explicar todo o medo e o aperreio que eu passei quando tinha 15 anos. Hoje, com 49, eu moro na capital do Ceará. Tudo começou quando a gente teve que se mudar. Eu, meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos. A gente morava no Amanari e tivemos que ir morar no Itapé-Bussu. Tudo isso se passou numa cidade que fica vizinho à Fortaleza, Maranguape. Eu fui criado num sítio que meu pai era o caseiro na época, e ainda hoje aquela região era cheia de lendas e histórias. Esse foi o cenário que eu fui criado. Mas até então tudo não passava de lenda, pelo menos para mim. E quando eu tinha mais ou menos 15 anos, o dono do sítio que a gente morava se aposentou e não tinha mais necessidade do meu pai ficar lá. A gente foi morar num distrito vizinho chamado Itapé-Bussu. Meu pai tinha 2 vacas, umas galinhas, e a gente foi para um terreninho que ele tinha na época. E logo no início, a gente se deu muito bem com as pessoas que moravam ali perto. Logo quando chegamos, corria uma história de uma mulher que tinha morrido uns meses antes de forma violenta e misteriosa. A lenda dizia que quando a pessoa morre desse jeito, fica vagando na terra atrás de vingança. Para mim, aquilo, toda a conversa na minha cabeça era só mais uma história no meio das outras. Morava perto da gente Dona Terezinha, uma senhorinha rezadeira, muito conhecida e benquista por todos. Eu fazia muitos favores para ela e ouvia muitas histórias, também cheia de superstições e rezas. Dona Terezinha sempre tinha ensinamentos e coisas para contar. Numa manhã que eu não tinha colégio, Dona Terezinha falou sobre essa lenda. Disse que essa pobre mulher estava precisando de reza e, para acabar com esse sofrimento, era para fazer um terço todo final de mês por 6 meses, até que ela finalmente tivesse paz. E até isso ser feito, ela vagaria pela terra. Logo nessa época, eu arrumei uma namoradinha que ficava meia légua da minha casa e que algumas vezes na semana eu ia para a casa dela, sentar na calçada. Eu ia de tardinha e umas 8 e pouco voltava para casa. Na época, eram assim os namoros. Para mim, eu era o garoto mais feliz do mundo, a não ser pelas coisas que iriam começar a acontecer. Por mais que eu ouvisse tantas histórias e de várias pessoas diferentes, eu nunca dei muita atenção e muito menos botava fé nessas histórias. Numa dessas noites que eu voltava da casa da namorada, uma mulher passou por mim no caminho. Dei boa noite e fiquei sem resposta. No dia, pareceu normal, só depois que eu ia perceber o que era. Depois dessa primeira vez, todos os dias, depois que eu via a mesma mulher e sempre no mesmo local, e como já falei, eu não acreditava nessas coisas e não estava fazendo nada comigo, eu só deixei de cumprimentar ela. Passava calado. Quando foi uma vez, em vez de eu cruzar por ela, eu percebi que ela vinha andando atrás de mim. E eu estava de bicicleta. Aquela mulher andava muito rápido e eu pedalei o mais rápido que consegui naquela vez. Eu senti muito medo. Na manhã seguinte, não deu outra.
Eu corri e contei para Dona Terezinha. Ela me disse que era tal mulher, que estava precisando de reza e que eu evitasse de passar por aquele caminho. Pior, que não tinha outro caminho para mim, mas eu tinha que dar satisfação para a namorada. Mas eu iria à tarde. Deus me livre passar por aquela mesma situação. Foi a explicação. E disse que não sabia quanto tempo iria durar, mas eu só voltaria a ir quando aquilo passasse. Por mais que eu tivesse um pouco triste, pelo menos por aquele aperreio, eu não iria passar. Aí que eu me enganei. Aquela mulher começou a aparecer nos meus sonhos. Eram sonhos tão reais. Era no mesmo caminho que eu fazia. No sonho, ela pegava minha mão e me levava até uma vereda que dava numa casa afastada de tudo. Ela falava muito claramente: entre, olhe, o que tem aí dentro. Só de lembrar, eu me arrepio todo. Mais uma vez, eu ia pedir conselhos e direção para a Dona Terezinha. Quando eu contei essa segunda situação para ela, ela disse que eu não falasse para mais ninguém e que eu fosse na delegacia. Segundo ela, era um aviso daquela mulher, mostrando onde morava a pessoa que tinha matado ela. Eu estava numa sinuca de bico. Como eu iria na polícia, baseado na história de um sonho e que uma rezadeira tinha interpretado? Aquele sonho passou a ser diário e estava cada vez mais real. Eu acordava todo suado e aos gritos dentro de casa. Foi aí que eu não podia mais guardar esse segredo. Contei para o meu pai e para minha mãe. E com certeza não acreditaram em mim. Só Dona Terezinha me entendia. Mas isso não mudava muita coisa. Eu não ia fazer o que ela pediu. E meus sonhos não pararam mais. Por meses eu sonhava a mesma coisa, todo santo dia. Eu não estava mais aguentando. Foi quando numa noite, no alpendre da nossa casa, a mulher apareceu e eu estava dormindo. Ela estava ali, parada, olhando fixamente para mim, com um olhar pálido, toda suja de sangue. Mas como iriam acreditar em mim? Jovem e sem moral nenhuma, para apontar um culpado. Nem morar ali eu morava quando tudo aconteceu. Na mesma hora, morto de medo e em desespero, entrei para minha casa. E nem adiantava falar para ninguém. Eu sabia que meu pai e minha mãe não iam acreditar em mim. Dessa vez eu não iria falar nada para Dona Terezinha. Essa aparição do alpendre eu guardei só para mim. Mais uma vez eu não podia fazer nada. No quintal da nossa casa tinha um cacimbão, onde a gente tirava a água para nosso uso. Numa tarde, brincando com meus irmãos, nem vi o tempo passar. Acabou e eu esqueci de encher as vasilhas cedo. Naquela época você não podia deixar de cumprir uma ordem direta do seu pai. E de um jeito ou de outro eu ia ter que encher tudo, por mais que fosse à noite. Com um certo medo, eu fui. Não era longe, eu não tinha outra saída. Aqui eu vou narrar o maior medo que eu já tive na minha vida. Já se passaram quase 30 anos, mas toda vez que eu lembro, me dá muito medo. É uma angústia sem fim. Eu jamais vou esquecer essa cena. Eu dei uma viagem, tudo normal. Botei os baldes de água no pote. Na segunda viagem, quando eu joguei o balde no cacimbão, a figura daquela mulher estava lá embaixo. Mesmo tudo escuro, eu conseguia ver ela direitinho. E pior, ela me puxava para baixo. O negócio foi tão tenebroso que por mais que eu tentasse gritar, pedir socorro, eu não conseguia falar. Eu ouvia meus irmãos brincando na cozinha, conversando com minha mãe. Eu estava ali, a alguns metros deles, lutando pela vida, e eles nem imaginavam.
Eu não vou saber dizer o tempo exato que eu fiquei ali, tentando não ser levado para o fundo. Eu só sei que aquilo durou muito tempo. Quanto mais eu tentava sair, mais ela tentava me puxar para baixo. Foram os minutos mais demorados da minha vida. Só Deus sabe o quanto eu lutei para estar vivo hoje. Quando eu consegui me livrar, eu estava completamente acabado e cansado, pálido de medo. E um detalhe fez todos acreditarem em mim. Eu tinha marca de unha no meu pescoço. Eu estava tão apavorado que mal conseguia falar. Eu fiquei literalmente mudo, em estado de choque. Só depois de algumas horas eu consegui falar. Eu contei a história toda, expliquei tudo do início, até as coisas que eu e a dona Terezinha tinha me dito. A única saída foi me mandar para casa do meu tio, Fortaleza, lugar que eu moro até hoje. Nunca mais eu coloquei os pés ali. Eu não sei se aquela mulher assombrou outras pessoas. Eu só sei que anos depois, prenderam um homem que tinha feito mal para ela. Acharam os pertences dela com ele. Só depois disso tudo, finalmente acreditaram 100% em mim. Mas já era tarde. Eu só não morri porque eu lutei para viver. Por mais que, finalmente, ela teve justiça, ainda me dá calafrios toda vez que lembro e falo dessa história. Só quem já teve esse tipo de experiência sabe que eu estou falando. Espero que tenha contado tudo de uma maneira que vocês entendam.